Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula de ética e relações interpessoais. Estamos trabalhando aqui com vocês um assunto massa, que eu gosto muito, governança corporativa. Vamos focar, meu querido diretor, para que a gente possa entender o fator histórico da governança corporativa. No Brasil, gente, devido à maior abertura para as empresas estrangeiras, associada ao processo de globalização, muitas empresas sentiram necessidade de buscar mercados externos e se fortalecer no mercado interno. Perfeito. Com este cenário, as empresas foram buscar melhores mecanismos de controle. Vocês estão observando que essa troca de cultura, a troca, esses fatores internos e externos obrigaram algumas empresas a mudanças, certo? Se fortalecer mais no mercado, tanto interno como externo. Então, os fatores econômicos, houve transformações no mercado mundial nos últimos anos, contribuíram para o desenvolvimento e as aplicações de práticas da governança corporativa, por exemplo, mudanças nas empresas, dinâmica de mercado, globalização, que é a chamada harmonização global, internacional, certo? Fatores econômicos. Mais recentemente, ocorreram dois outros fatores que demonstraram a necessidade das empresas reverter as suas práticas e ampliar os instrumentos de transparência e segurança. Foi a crise e a turbulência financeira mundial. A aprovação de grandes mudanças legais na contabilidade nacional fizeram com que muitos nas empresas quebrarem, certo? Essa turbulência financeira mundial fizeram muitas empresas ficarem com medo. Rever suas práticas, rever sua transparência, sua segurança, certo? Então, algumas teorias surgiu no conceito do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que a governança corporativa surgiu para superar o conflito de agência. Conflito de agência, professor, o que é isso? O proprietário é acionista. A gestão da empresa dizer assim, olha, é dono da empresa, proprietário. Você tem que passar a administração da sua empresa para um administrador contratado. Porque você está envolvendo muitos assuntos pessoais, muitos interesses pessoais seus, não dos acionistas. Como assim, professor? Explique melhor. Assim, pessoal, muitas empresas estão contratando um administrador por fora, um gestor por fora. Além do proprietário, dizendo assim, ó, proprietário, você está colocando muitos interesses pessoais e está entrando em conflito com os acionistas. As suas decisões elas não estão sendo tão 100% positivas. As suas decisões não estão sendo tanto quanto positivas. Temos que saber atender os interesses da empresa. Aí a pessoa fica, caraca, realmente eu não estou sabendo atender os interesses da empresa. Tenho que melhorar essa situação. Então você tem que começar a buscar uma melhoria de situação. Então, meus queridos alunos, há muitas teorias que houve esse conflito e disse assim, olha, não está havendo tanta transparência. Às vezes o dono pensa de um jeito, os acionistas querem de outra forma, e há um conflito. Por isso que eu coloquei conflito de agência. Conflito de agência. Ou às vezes você contrata alguém de fora, você toma uma decisão e o seu dono da empresa não quer tomar essa atitude ou essa ação. Mas acaba, né, tendo um conflito de interesse. Então, conflito de agência, gente, é quando a governança corporativa busca evitar ou eliminar esse tipo de atrito. Eu tenho um administrador e eu tenho o dono. O administrador busca resultados de curto prazo, ao invés de preservar a longevidade e o patrimônio da empresa. O administrador busca. Aí, o dono da empresa, não, peraí, qualquer coisa,
que ameaça a capacidade da organização, a longo prazo ameaça a sustentabilidade da empresa. Um risco. Só que esse risco pode trazer maior rentabilidade. E aí, como é que a gente vai gerenciar esse conflito? Então, os riscos de negócio podem ser risco puro, que são eventos negativos, sobre os quais as organizações não têm controle. Riscos especulativos, efeitos potenciais de ações tomadas e escolhas feitas que podem ser feitas positivo ou negativo. Observação, outro modelo categorizado são os riscos de negócio, como internos, externos, resultantes de eventos ocorridos fora da organização. Certo? Então, meus queridos, a governança corporativa, ela envolve um princípio chamado de compliance. Não sei se vocês já ouviram falar do compliance. O compliance, pessoal, esses princípios, que é a transparência, é disponibilizar dados para todos os stakeholders, para não ter acesso só dados financeiros. Só o financeiro, mas também todos os dados de tomada de decisões, dos processos, de contratação, todos que respeitando o princípio da governança corporativa. Quais são, professor? Quais são os princípios da governança corporativa? Transparência, que é disponibilizar dados, informações constantemente aos stakeholders. Acesso não deve se limitar apenas a dados financeiros, como eu havia falado. Também todas as decisões que a empresa toma, todas. Nós temos equidade, que é parecido com igualdade, mas existe uma diferença. A equidade, gente, é respeitar os iguais na medida das suas igualdades e os desiguais na medida das suas desigualdades. A equidade, todas as partes interessadas, independente do cargo que ocupa ou nível de participação da empresa, deve ser tratada de forma justa e igual. Justa e igual. Conseguiram compreender, meus amados alunos? De uma forma bem simples. Conseguiu compreender que seria os princípios da governança corporativa? Princípios da governança corporativa. Primeiro, transparência. Segundo, equidade. Terceiro, professor, prestação de contas. Accountability. Accountability. É outro termo muito utilizado. Muito utilizado. Accountability. Então, meus queridos e amados alunos, estou mostrando para vocês essa importância da governança corporativa. Estamos aí mostrando para vocês essa importância. Conseguiram compreender? Entender? Então, prestação de conta é isso. A administração deve prestar conta de maneira periódica da movimentação financeira. De maneira periódica. A prestação de conta precisa ser clara, cabendo à organização assumir tudo. Certo? A responsabilidade, quarto princípio, responsabilidade corporativa. Esse princípio abrange o zelo por todo o ambiente e sistema em que a empresa está incluída.
Você é contratado, passou essa semana, gente. Passou essa semana. Sobre um assunto que está incomodando algumas empresas. É a chamada demissão involuntária. Demissão silenciosa. Vocês já ouviram falar em demissão silenciosa, professor Cleudiano e Henrique? Demissão silenciosa, exatamente. Então, meus queridos alunos, é isso. Vocês estão conseguindo compreender? Certo? Certo, meus queridos? Tranquilo? Tranquilo? Certo? Então, essa responsabilidade, o que está acontecendo, Cleudiano? Está havendo um fenômeno que algumas pessoas estão lá no Reino Unido, teve um estudo sobre a demissão silenciosa. É quando os funcionários só fazem o mínimo do mínimo. Eles vão lá, faz corpo mole. Ele não tem uma responsabilidade corporativa. Ele não tem um zelo pelo ambiente ou sistema da empresa. Então ele começa a não ter mais prazer de ir trabalhar. Ele não está nem aí mais para o emprego atual. Está procurando outras chances ou outro mercado, deixando currículo, Cleudiano, em vários outros locais. Ele não tem prazer de maneira alguma em relação à empresa. Isso é uma demissão silenciosa. Por quê? Porque ele está na rua já faz muito tempo. Ele não trabalha com zelo. Ele está quebrando um dos princípios da missão ou da missão corporativa, da governança corporativa, que é o quarto, responsabilidade corporativa. Esse princípio abrange o zelo por todo o ambiente e sistema que a empresa está incluída. Isso inclui a responsabilidade financeira, ambiental, de forma de tratamento com os colaboradores, os outros aspectos. Conseguiram compreender? Isso inclui. Então, gente, o compliance significa estar de acordo, estar em conformidade. Compliance é quando a empresa adota práticas para de acordo com as leis, normas, códigos internos, externos, das quais estão sendo submetidas. Por exemplo, se você trabalha numa empresa X, aí você é motorista dessa empresa. Aí a empresa diz assim, olha, gente, nesse mês a gente teve muitas multas de trânsito dos motoristas Henrique, do motorista Júnior, do motorista Juvan. Tivemos muitas multas. Josiel, um monte de multa. Um monte. Aí a empresa diz que vai descontar do salário, se tivesse multa. Aí o que acontece, gente? O que acontece? A empresa vai descontar. Só que você está trabalhando fora da conformidade. Tem que trabalhar conforme
a empresa, conforme as necessidades da empresa. Deu para entender? Deu para entender? Então, compliance está diretamente relacionado à governança corporativa, pois é uma das tarefas de uma governança que garante a conformidade. Então, meus queridos, a governança corporativa é uma das tarefas de uma boa governança. Compliance, pois ele garante a conformidade. O sistema de compliance deve ser compreendido como um guia de princípios, valores que compõem a identidade da organização como foco em sua longevidade. Deu para entender? Então, meus queridos, o sistema de compliance deve ser compreendido como um guia de princípios, valores que compõem a identidade da organização com foco de sua longevidade. A identidade organizacional que consiste na junção de propósito, missão, visão, valores e princípios é a base do sistema. Qualquer decisão e ação numa empresa deve transparecer seu propósito, missão, visão, valores. Por exemplo, uma empresa da Nestlé, uma empresa Coca-Cola, todas elas têm visão, missão e valores. Todas elas. Deu para entender? Então, meus queridos alunos, vejam essas questões. Vejam estas questões. Que vocês têm que saber lidar. Tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Essas questões. Certo? Tem que conseguir lidar com essas questões. Atenção, qualquer decisão e ação numa empresa deve transparecer esses valores, como eu havia falado para vocês. Um do desafio das empresas, meus amados alunos, é tomar decisões de forma ética, que são tomadas em sua maioria de maneira individual.
Então, pessoal do Ribeiro do Piauí, compliance na prática, ela vai nortear atitudes individuais, a fim de não comprometer o coletivo. Ela precisa adotar algumas práticas, demonstrar apoio de alta administração no programa de compliance, trabalhar o fortalecimento da cultura, engajamento dos colaboradores, conversar individualmente cada um. Certo? Então, meus queridos, é isso. Então, gente, disseminar a cultura do compliance é importante dentro das organizações. Manter o código de conduta atualizado. Manter atualizado, disponível, acessível todos os colaboradores, as políticas e normas, todo dia. Tem que repetir as normas. Então, pessoal, tem que manter atualizado. Então, meus queridos, é questões, valores. Então, envolve todas as áreas. Ah, professor, compliance é só do nível institucional, é só do nível tático, é de todo mundo, tá, gente? Compliance envolve todos. Por exemplo, compliance na escola, Cleudiano, Henrique. É só o papel do diretor, do coordenador? Não, é de todos, do professor, do aluno, do zelador, é de todo mundo. A prática compliance é de todo mundo. Compliance pode levar em consideração normas trabalhistas, ambientais, regulatórios. Todo mundo. Isso é compliance. Compliance, ele é de suma importância. Do ISO 9000, grupo de normas técnicas que estabelece um modelo de gestão da qualidade das organizações, um exemplo, pode envolver compliance. Lei anticorrupção, que pode envolver compliance. Normas trabalhistas, ambientais, regulatórios. Norma de segurança, pode envolver compliance. Ah, professor, por isso que eu pensei que compliance era só de uma pessoa. A importância era só de uma. Não, é de todos. É de todos, meus amados. É de todo mundo. É de todos e todas. Compliance é isso. Ok?
Então, o código de conduta, ética da empresa, envolve também compliance. Professor, e a governança corporativa? Existem modelos? Existem. Segundo o Álvares et al., os modelos teóricos da prática de governança corporativa, ele envolve a área financeira, públicos relevantes, procuradoria, político. Então, o modelo financeiro, o que seria, professor? A concepção mais legalista, baseia-se em uma visão contratual. Conforme os autores Álvares, o modelo financeiro consiste na gestão de construir regras. Para construir regras dos proprietários. Regras. Então, conforme alguns autores, o modelo financeiro consiste na construção dessas regras, desses interesses dos administradores. Tranquilo? Tranquilo? Então, meus queridos alunos, isso são modelos de governança corporativa. Outro modelo que nós podemos colocar é o modelo público relevante ou para os stakeholders. Lembrando que esses stakeholders envolvem clientes, concorrentes, comunidade, investidor, fornecedores, governo. Esses stakeholders envolvem todos que são a parte interessada dentro de uma empresa. O objetivo desse modelo é melhorar as relações, tornar públicas as ações, prestando contas para a comunidade, demonstrar responsabilidade social. Modelo de procuradoria. Neste modelo, a ênfase é nos gestores, que busca retorno elevado para os acionistas. Consiste numa concepção de empresa gerenciada, governada. Modelo político, que consiste na adoção de governança corporativa por motivos políticos internos. Então, são princípios ou modelos que devem ser seguidos. Então, professor, e em relação à classificação das empresas? As categorias de classificação das empresas para o desenvolvimento das políticas de governança corporativa envolvem natureza jurídica, estrutura de controle, caracterização de controle, porte da empresa. Conforme o Código das Melhorias e Práticas das Governanças Corporativas, as empresas podem ser classificadas da seguinte forma: quanto à natureza, quanto à estrutura, quanto à caracterização do controle ou porte. Só que esse porte aqui, ó, ela não entra, ela não é citada de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ela não é mencionada. Mas tem. E como é que seria essa classificação, professor Gilvan? A classificação quanto à natureza jurídica, ela envolve o terceiro setor corporativo, sociedade limitada, sociedade anônima. Então, o terceiro setor foi formado por organizações não governamentais que não têm fins lucrativos, cujo objetivo é gerar serviços públicos ou melhorar as condições do meio. Podem realizar também ações sociais voltadas para a educação, saúde e até o combate à fome e à pobreza. Terceiro setor. Cartórios, por exemplo, fundações mantidas por recursos privados, sociais, autônomos. São exemplos. São exemplos dessas empresas de classificação de natureza jurídica. De natureza jurídica. Então, meus amados alunos, vejam bem essas questões. De que forma possamos atingir esses objetivos.
Então, meus queridos, esse terceiro setor é importante para a nossa comunidade. Conseguiram compreender, meus queridos? Vocês estão calados aí. Pessoal de Alvelino Lopes, Colônia do Gurgueia, Dom Expedito Lopes, Fronteiras, Ribeiro do Piauí, Santa Filomena, Santo Antônio de Lisboa, Simões, São Miguel do Tapuio, Santa Rosa do Piauí, Teresina, Várzea Branca. Gente, vamos participar, o tanto de polo aí. Então, há com alguma dúvida enquanto a relação à classificação das empresas? O que é essa cooperativa? Por exemplo, cooperativas. Nós temos um monte de cooperativas que trabalham com essas questões de governança corporativa. Empresas que exercem atividade por meio de atos corporativos, que se traduz na prestação de serviços diretos aos seus associados, sem objetivo de lucro. A corporativa não tem um dono, gente, ou apenas parte do sócio ser esses gestores. Qualquer pessoa pode ser sócio, desde que se identifique com o objeto ou que realiza atividade da mesma natureza. O número mínimo de associados dessa constituição de uma cooperativa, gente, é de 20 membros. Então, cooperativa, uma cooperativa de reciclagem, aqui em Teresina tem. Yumi Tavares, minha querida Yumi Tavares, tudo bem com você? Boa tarde. Agora eu estava me sentindo só. Estava aqui falando. Chega as energias do professor, vai embora. Chega as energias do prof, vai embora. Então quero que vocês participem. Tá ok? Participe, meus queridos. Vejam, participem. Vamos dar aí um gás aí pra gente. Ok? Vamos dar um gás aí, gente. Pra gente. Tranquilo? Quero ver aí vocês participando. Deixa comigo. Participem, meus amados alunos. Então, professor, sociedade limitada, professor, fazem parte da classificação de empresas de natureza envolvendo a sociedade limitada, sim. São formadas por duas ou mais pessoas que se responsabilizam solidariamente, de forma limitada ao valor de suas cotas. Observação: numa sociedade limitada, o sócio contribui com moeda ou bens avaliáveis em dinheiro para a formação do capital social, ou a responsabilidade do sócio é restrita ao valor do capital social. Porém, eles respondem de maneira solidária. Em outras palavras, gente, cada sócio poderá ser chamado a integralizar as cotas do sócio, que deixaram de ser integralizadas. Então, já a sociedade limitada é diferente de sociedade anônima. As sociedades anônimas, gente, são empresas de capital social que é dividida em ações. Ela não é dividida em cotas igual à sociedade limitada. Ela pode ser transacionadas livremente. Essa natureza da anônima sempre é mercantil, visa sempre o lucro. O controle é exercido por um acionista ou grupo de acionistas. Certo? Exemplo. A empresa possui um sócio ou um grupo de sócios em comum, que detém a maioria do capital. Uma pessoa, para deter a maioria do capital votante de uma sociedade anônima, necessita ter pelo menos 50% das ações com direito a voto. Você tem que comprar pelo menos 50% para você ser considerado um acionista majoritário. 50% dessas ações. Conseguiram compreender a diferença entre uma sociedade limitada e a sociedade anônima? Então, toda empresa Yumi, de Alvelino Lopes, toda empresa, ela tem essa classificação. Toda empresa. Deu para entender?
Ou não? Yumi pergunta assim, você sabe falar sobre a ação da Itaúsa, né, do Banco Itaú, que a ação dela está custando hoje R$ 9,32, né? Eu vi, só que não compreendo. Beleza, vamos lá. Vamos compreender agora através de exemplo da Itaúsa, né? Você quer investir na Itaúsa, é uma ação muito bacana. A Itaúsa, ela se valoriza muito, certo? Ela tem um lucro muito grande. Primeira coisa, Yuri, para você entender sobre ações. Qual é o tipo de sociedade, ou o tipo de empresa que pode vender ações? A sociedade limitada ou a sociedade anônima? A sociedade anônima, as SAs. Só que existe a sociedade anônima, ela ainda tem duas classificações, Yumi. Por exemplo, Itaú, que você quer saber sobre a ação do Itaú, ela é uma sociedade anônima. Banco Itaú é uma sociedade anônima. Mas essa classificação, segundo a Zafneto, ela pode ser dividida em capital aberto e capital fechado. Professor, a questão do capital aberto, o que significa? Empresas de capital aberto. Primeiro passo, gente. Empresas de capital aberto, elas colocam suas ações para vender e comprar. Tem uma negociação, Yumi. Então, Yumi, se tu tiver R$10 hoje, você pode ser um acionista minoritário, bem pequenininho, do Banco Itaú, que é o Itaúsa. Como é que você faz para investir? Você tem que entrar numa corretora, se cadastrar na corretora, como Nubank. Nubank é uma corretora que tem a Exevest, Toro Investimentos, XP Investimentos, Primo Rico Investimentos. Olha o tanto de corretora. Aí você se cadastra. A maioria dessas corretoras, tu não paga nenhuma taxa de corretagem. A maioria. Então, tu entra, pega teus 10 contos, coloca na conta dessa corretora e vai lá na plataforma e faz a compra de uma ação, que é fracionada, que custa 10 contos, uma ação fracionada. Aí, através disso, Yumi, você comprou uma ação pequena, mas comprou de uma sociedade anônima de capital aberto. As empresas de sociedade anônima de capital fechado, elas não podem negociar suas ações na Bolsa de Valores. Só a sociedade anônima de capital aberto. Deu para entender? E essas empresas anônimas de capital aberto, elas visam lucro. Elas precisam do teu dinheiro, dos teus R$10 para começar a investir. Então, a ação do Itaú é isso, certo? A ação do Itaú é desta maneira. Hoje ela está custando R$ 9,33. Ela houve uma valorização de quase 0,43%, certo? O banco. Então, é uma empresa forte, o Itaúsa, certo? Deu para entender? Ou não? Tranquilo? Com qualquer um pode investir. Qualquer um pode investir. Deu para entender? Qualquer um de nós podemos investir. Qualquer um. Então você pode entrar. Só que para você investir, precisa de uma corretora. Depois você dá uma olhada aí na corretora Exevest. Ou coloca assim no Google, corretora do banco, Nubank. Tá no Nubank, que você vai ver. Então, gente, nós temos dois tipos, né? Como já falei para vocês, de sociedades anônimas. A sociedade limitada, ela é dividida por cotas. A sociedade anônima é dividida por ações. Essa é a diferença de uma para a outra. A sociedade limitada é cota e a sociedade anônima são ações.
nos quais a sociedade anônima é dividida em limitada e a sociedade anônima ela é dividida em aberta ou fechada. Agora nós vamos para a classificação das empresas quanto ao porte. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, as classificações quanto ao porte, ela pode ser micro, pequeno, média e grande. São 4 classificações. Toda empresa que possui uma receita bruta anual de 360 mil é considerado micro. Toda empresa que tem uma renda acima de 360 mil até 4 milhões, 4.800, ou seja, 360 mil a 4 milhões, ou 4,8 milhões. 360 mil até 4,8 milhões. É considerado uma empresa de pequeno porte. Médio porte, ela vai ter uma receita bruta anual de acima de 4,8 milhões e menor ou igual a 300 milhões. Ela vai de 4,8 a 300 milhões. Já de grande porte é acima de 300 milhões. Então nós temos a microempresa, que se você tiver uma empresa com a receita bruta anual de até 360 mil, é considerado uma empresa de micro. Se pequeno porte, professor, ela tem uma receita anual bruta de 360 mil a 4,8 milhões. De grande porte, professor, ou de médio, desculpa, de médio porte, ela vai ter de 4,8 milhões a 300 milhões. E de grande porte, acima de 300 milhões. Conseguiram compreender? Repito, micro tem uma receita bruta anual de 360 mil. A de médio porte, né? De médio não, desculpa, a de pequeno porte. Uma empresa de pequeno porte, ela tem de 360 mil a 4,8 milhões. Uma empresa de médio porte, ou seja, conhecido médio, a média empresa, ela vai de 4,8 milhões a 300 milhões. E acima de 300 milhões as grandes empresas. Elas vão ter essas 4 classificações, certo? 4. Então, governança corporativa, ela tem uma estrutura. Que estrutura é essa, professor? A estrutura corporativa comparada ao sócio, que é a classificação do sócio. Quanto ao tipo de ação adquirida, por exemplo, os proprietários de ações preferenciais são aqueles pessoas que compram ações, certo? Ações sem direito de voto. Só compra, ela não vai ter participação nenhuma em direito de voto. Deu para entender? Carlos Daniel Borges Pereira, corintiano. Salve o Corinthians, campeões do campeões, eternamente. Rapaz, acabei Corinthians. Então, meus queridos, quanto ao tipo de ação adquirida, os proprietários têm ações ordinárias, com direito a voto por ação. Quanto à participação do capital volante, sócios podem ser majoritários, que possuem a maioria do capital volante, sendo detentores da gestão da empresa. E nós temos os sócios minoritários. Possui direito a voto. Vai possuir direito a voto. Certo? Porém, sozinhos não têm poder de decisão. Sozinho não tem poder de decisão. Nós temos a assembleia, reunião de sócios, né, de estrutura, que é necessária a realização da assembleia ordinária, de realização de cotistas, certo? Sociedade limitada, reunião possui simples procedimento. A assembleia prevê etapas formais que incluem convocação, quórum, certo? A reunião possui procedimento simples, às vezes a assembleia possui convocação, quórum, ata.
A legislação obriga as assembleias ou as reuniões, gente, seja realizada anualmente, ainda que não haja administradores a serem eleitos ou lucros a serem distribuídos. As empresas menores podem realizar apenas reuniões de sócios, ou seja, são obrigadas a ter reuniões. As assembleias, reuniões, são competências da Assembleia Geral, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ela diz que a Assembleia e reunião de sócios são competências da Assembleia Geral para aumentar ou reduzir o capital social, para eleger ou destituir conselheiros, para tomar anualmente as cotas. Deu para entender? Isaiane Victória Silva. Deliberar sobre a fusão, a incorporação, cisão, dissolução, liquidação da sociedade. Certo? A Assembleia ela tem isso. Deliberar fusão, incorporação, dissolução e liquidação da sociedade. Deliberar sobre a avaliação de bens que vem integralizar o capital social. Aprovar a remuneração dos administradores. Um dos aspectos relevantes para estruturar uma gestão com sistema de governança é a estrutura da empresa. Ela pode conter o conselho de administração, conselho consultivo, comitê do conselho de administração, política de gestão e controle, conselho fiscal, auditoria independente, certo? Ela pode ter todos esses fatores. Conselho de administração, gente, é um órgão colegiado, encarregado do processo decisório de uma organização, certo? Para quem nunca ouviu. Por exemplo, a Nubank, ela elegeu Isaiane Victória, a Anitta, para ser conselheira, né, do banco, Nubank. Ela foi escolhida, foi alvo de diversas críticas, mas muita gente não entende o que significa ser conselheira. Então tá aí. É um órgão que também trabalha com o processo decisório de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico. É o principal componente do sistema de governança corporativa. A Anitta ela poderia dar muito bem a sua opinião sobre o banco Nubank, dizendo assim, olha, gente, a gente pode melhorar nisso, naquilo. Seu papel é o elo entre o propriedade e a gestão, a fim de orientar e supervisionar a relação dessa última com as demais partes interessadas. Deu para entender, David? Deu para entender que o que a Anitta fazia? Então, essa governança corporativa ela tinha que ser publicada. Olha, gente, a Anitta é a nova conselheira do banco, do Nubank. Aí todo mundo, ela é conselheira, tal. Mas é uma estratégia do próprio, né? Uma estratégia do próprio instituição. Conselho consultivo possui função de assessoramento, estudo, consulta, elaboração de parecer. Pode, porém, sem poder decisório administrativo. Certo? Poderia eleger aqui o professor Gilvan para fazer parte do conselho consultivo. Pode contratar um especialista, entendeu? Pode contratar um especialista. Deu para entender, meus queridos alunos? Então, David, aqui que eu estou querendo mostrar a importância, David, de se colocar a governança corporativa, tanto na administração pública como privada, certo? O papel principal dos conselheiros ou do conselho consultivo ou administrativo, certo? Dentro da estrutura de governança corporativa. Também nós temos os comitês do conselho de administração. Que é isso, professor? Ajuda a garantir a organização se ela está atuando de acordo com esses princípios da governança corporativa. Que princípios são esses? Transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. Repito, quais são os princípios da governança corporativa? Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa. Decore, aprenda isso, porque aqui isso vai cair em prova e vocês vão ter que responder esse assunto. Para fornecer essa ajuda, quem existe os comitês? Por que existem, né, os comitês de governança corporativas, esses órgãos? Esses comitês, gente, eles servem justamente para poder controlar ou fiscalizar todas as ações que essa empresa ela esteja colocando em atividade.
Ela envolve tanto comitê de risco, de auditoria, de pessoas, de inovação, de estratégia, justamente para monitorar e dar um melhoramento, certo? Os comitês são importantes. E as políticas de gestão e controle interno, que é um dos fatos. Por exemplo, David, Juliana Dias, cadê você, Juliana? Juliana, minha querida, nós temos que pensar o seguinte: a política de gestão e controles internos, elas auxiliam na diminuição dos riscos de acordo com a complexidade do negócio. Também vai disseminar a cultura de controle para garantir o cumprimento das leis, os regulamentos, as normas. A auditoria independente é um processo de análise, certo? Fã do Luva de Pedreiro, manda um salve aí para o meu amigo. Eu sei, viu, campeão? Caio nessa aí não, viu? Não caio nessa, meu querido fã do Luva de Pedreiro, né? Que já viu professor cair numa piadinha dessa daí? Caio nada, meu querido. Professor aqui é ligado. Ligado, meus queridos. Vai pegar o besta. Então vamos lá, meus queridos. Então, política de gestão e controles internos, auditoria independente. Quando se trata de levantar e organizar informações sobre uma empresa, poucas coisas são efetivas quanto à auditoria independente. Ok, meus queridos? Então, esse conselho fiscal, ele vai fiscalizar. Por isso que eu digo, tem que ter o planejamento, a organização, direção e o controle. Certo, meus queridos? Então, tem que opinar, tem que analisar. É importante a fiscalização. As pessoas, quando elas são fiscalizadas, elas são analisadas, elas tendem a não cometer tanto erros. Certo? É interessante essa questão de não cometer tantos erros, meus queridos alunos. Então, nós temos que tomar bastante cuidado. Deu para entender, meu querido? Ou não? Então, tem que examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar. Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia, modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, plano de investimento, orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão, cisão, tudo isso aí é importante. Denunciar por qualquer um de seus membros os órgãos da administração, estes não tomaram providências, certo? Erros, fraudes, crimes, além de sugerir providências à companhia. Então, a governança corporativa para micros e pequenas empresas, gente, eles são de suma importância para a gente. Certo, meus queridos? Então, nós temos que saber trabalhar essa dificuldade de visualizar benefícios, custos altos para implementar a prática, falta de pessoal. A governança corporativa, gente, ela envolve alguns desafios. Quais são os desafios, meus queridos fãs de Luva de Pedreiro? Quais são os desafios? Será que nós estamos tendo governança corporativa? Será que nós estamos tendo ética e relações interpessoais? Olha a ética, nós estamos falando de ética, entendeu? Porém, muita gente tem dificuldade, até as empresas têm dificuldade de entender as coisas, dificuldade de visualizar benefícios, custos altos para implementar as práticas, falta de pessoal, possui estrutura enxuta, falta de formação, muitas empresas são familiares. Portanto, há uma necessidade de desenvolver instrumentos mais simples e acessíveis para que melhore o perfil das empresas, certo? Então, de acordo com a interpretação técnica geral, meus queridos alunos, cumpre parte dessa ausência de governança corporativa, torna obrigatório para micras e pequenas empresas. Toda micro e pequena empresa tem que ter instrumentos que são obrigatórios para elas. Plano de contas simplificado, balanço patrimonial, demonstração do resultado de exercício e demonstração de fluxo de caixa. De acordo com a interpretação técnica geral, cumpre a parte desta ausência de governança corporativa. Nós temos, nós temos que toda empresa ela tem que cumprir a gestão, a transparência
colocando planos de conta simplificada. Balanço patrimonial, gente, é trabalhar com ativo, passivo. Que é ativo? Todos os bens e direitos que a empresa tem a receber. O que é passivo? Todas as obrigações. As obrigações que as empresas têm a pagar. Então, pessoal, isso é balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil. Professor, já o DRE, demonstração do resultado do exercício. O que significa, meu querido e amado aluno? São a receita e despesas, que são demonstradas juntando todos os custos. E o fluxo de caixa trabalha a questão de entrada e a saída de dinheiro do caixa, tá? Eu tenho que controlar minhas finanças. Ela pode ser diária, pode ser não diária, pode ser anual. Então, tem que tudo observar. Tranquilo, meus queridos? Então, muito obrigado. Fica com Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.